Eu sempre quis falar dos vilões de Naruto, e cada um tem seus pontos positivos, mas quando o quesito é ser assustador, só tem um que me vem à mente. Naruto é lotado de excelentes vilões, Pain, Madara, Obito, Zabuza, mas o Orochimaru era o que mais fazia a gente sentir medo. Orochimaru age não só da forma que a guerra o tornou. Orochimaru era um psicopata em meio ao caos do mundo. Ele tinha sua mente distorcida da realidade, sua aparência causava terror. Ele era o caçador e você é a presa. E não tem como escapar. Orochimaru sempre carregou consigo um paradoxo que o torna ainda mais fascinante. Ele é uma representação viva da cobra. Esse animal já desperta um medo natural na maioria das pessoas, e é algo instintivo, enraizado na humanidade. E o Kishimoto soube explorar isso da melhor forma possível. Assim como uma serpente, Orochimaru se move sorrateiramente, espera o momento certo e ataca pelas fraquezas, e nunca mostra completamente suas intenções. Ele não apenas usa cobras como evocações, mas sua essência, seus movimentos, sua frieza e até a forma como fala carregam a mesma natureza traiçoeira e venenosa do próprio animal. Sua busca pela imortalidade é outro fator que o torna aterrorizante. Todo mundo já desejou em algum momento da vida viver mais ou até para sempre, mas o Orochimaru deseja isso de uma forma perversa. Viver para sempre custe o que custar. E não é um processo simples. Para alcançar esse objetivo, ele precisava sacrificar vidas humanas, tomar para si corpos de outras pessoas, como se vendesse a própria alma, um ritual macabro. Esse processo não era só cruel e egoísta, como mostrava a verdadeira essência dele, um ser disposto a transformar outros em simples recipientes descartáveis, em cascas ocas, apenas para que a sua existência continuasse. A forma sádica como isso era construído dava ainda mais peso à sua figura, deixando claro que Orochimaru não tinha limites morais. Ele só pensava em si mesmo e nos seus desejos. Dominar todos os jutsus era uma desculpa que escondia seus reais objetivos, que era se tornar um ser eterno e uma existência perfeita. Desde a sua primeira aparição, ele era simplesmente nojento e assustador. Sua voz arrastada, o sorriso perturbador e os olhos de cobra que atravessavam a tela, tudo nele gerava estranheza e desconforto. Seus cabelos longos e lisos, juntos com a maquiagem em volta dos olhos, criavam um contraste que confundia a percepção. Era um rosto masculino, mas ao mesmo tempo carregava uma feminilidade que mexia com a mente do telespectador. E esse detalhe deixava tudo ainda mais bizarro, porque ele não se encaixava em nenhum padrão que a gente estava acostumado. Orochimaru era diferente, único, e justamente por isso, assustador. Até os personagens da obra, como Ibiki, diziam ter medo do Orochimaru, como se ele fosse um ser que assumiria a forma humana. Seus trejeitos e movimentos também contribuíam para essa aura. Cada gesto era lento, calculado, como se ele tivesse prazer em esticar a atenção até o limite. Ele falava baixo, mas suas palavras eram carregadas de sarcasmo, de uma malícia que fazia qualquer personagem e qualquer espectador sentir frio na espinha. E quando ele usava seus poderes, a sensação era ainda pior. Orochimaru não só derrotava o inimigo, ele brincava com o psicológico, ele fazia questão de causar medo, de mostrar que a luta não era apenas física, mas também mental. A trilha sonora que acompanhava suas cenas é um detalhe que não pode ser ignorado. Aqueles acordes dissonantes, aquele som sombrio e sufocante, eram praticamente uma extensão da sua presença. Sempre que Orochimaru aparecia, a música denunciava que algo ruim estava prestes a acontecer. E o anime sabia muito bem como construir esse clima. As cenas com ele eram sempre cercadas de escuridão, closes em seus olhos, ângulos distorcidos, pausas dramáticas. Tudo trabalhava junto para intensificar o medo que o personagem transmitia.
No mangá, essa sensação também estava presente. Mesmo sem som ou movimento, Kishimoto usava imagens fortes e impactantes para retratar as experiências de Orochimaru. Corpos sacrificados, pessoas sendo usadas como cobaias, cenas de desespero e dor. A cada página ficava claro que ele não era apenas um vilão qualquer, mas alguém que via seres humanos como ferramentas, como peças descartáveis para sua própria obsessão. E isso tornava sua maldade ainda mais crua e perturbadora. Orochimaru também manipulava seus subordinados, usava a dor, o medo e desespero como iscas para atrair seguidores. Fingindo compaixão, fingindo oferecer apoio, ele conquistava corações frágeis apenas para depois cobrar o preço. E esse preço muitas vezes era a vida do subordinado. Para ele, ninguém tinha valor além da utilidade momentânea. E quando já não servia mais, eram descartados sem a menor hesitação. Essa capacidade de fingir empatia, quando escondia intenções sombrias, fazia dele um vilão ainda mais completo, porque não era apenas força física, mas o controle mental que mantinha sobre os outros. Era o quanto ele sabia ser maligno. Porém, talvez o que o torne a lembrança de Orochimaru ainda mais intensa seja o fato de muitos terem conhecido o personagem quando eram crianças. Assistir Naruto pela primeira vez e se deparar com aquele ser que parecia ter saído de um pesadelo deixava uma marca muito forte. Mas o curioso é que mesmo hoje, já adultos, se a gente imaginasse Orochimaru em um filme de terror, ele funcionaria perfeitamente. Ele não precisa de adaptações, porque sua essência já é, por natureza, amedrontadora. Assim como a cobra venenosa, ele atacava sem aviso, atraía sua presa e esperava para ela ficar sem saída, para que enfim conseguisse seus objetivos. Orochimaru não precisava de destruições em massa para provar que era um grande vilão. Ele bastava aparecer, o olhar, a voz, os gestos, a música, o silêncio carregado de tensão. Tudo nele era feito para causar desconforto, e por isso que ele se destaca como o melhor vilão de Naruto, na minha opinião. Porque é muito mais do que força ou ambição. Ele representava o medo em sua forma mais pura. Ele era o monstro que se escondia nas sombras, a serpente pronta para dar o bote. A lembrança de que, em qualquer momento, o terror poderia voltar. E esse impacto psicológico, tanto nos personagens quanto em quem assistia, é o que o torna insubstituível. E eu vou além. Orochimaru não é só um dos melhores vilões de Naruto. Ele está em pé de igualdade com os melhores vilões da história dos animes e se pá da história da literatura. E aí, curtiram o vídeo? Se sim, deixe seu like, se inscreva para ajudar e comenta o que você achou do vídeo e o que você pensa sobre tudo isso que foi dito. Eu vou ler e responder os comentários que são construtivos e interessantes. Muito obrigado para quem chegou até aqui, valeu, fui!